Salmo 51, do 10 em diante. Bom estarmos aqui. Deus é bom o tempo todo. E nunca se esqueça que o ouvido mais perto da sua boca é o seu mesmo. Tudo que falamos para as pessoas é o que nós precisamos ouvir. Todas as respostas estão em nós, porque nós temos resposta para todos, inclusive para a nossa própria vida. Salmo 51, versículo 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, me sustém com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Amém, queridos? Esse é um texto bem conhecido, que fala Davi expressando aqui, numa oração, a sua súplica diante de Deus, seu pedido diante de Deus. É um relato no qual Davi ele tem uma experiência do pecado, depois que ele cai feio, e ele tem a consciência do quanto ele caiu, do quanto o pecado estava pesando sobre ele. Então ele vai numa oração diante de Deus, buscar a purificação do seu pecado. Ele vai buscar recorrer a Deus para que Deus possa de alguma forma auxiliá-lo, ajudá-lo nesse momento difícil da sua vida em que ele reconhece que ele pecou. Ele reconhece que errou, ele reconhece que ele não fez o que deveria ter feito, fez o que não era para ser feito, e aí ele cai feio. Então Davi ele vai numa oração sincera, e esses 4 versículos eles são muito expressivos na declaração de Davi, porque ele está conversando com Deus. E numa oração sincera, ele está pedindo para que de alguma forma Deus possa criar um coração novo nele. Porque ele sabe que esse coração que ele tem agora está comprometido por causa do pecado, da forma como foi, está manchado, ele precisa de um coração novo, ele precisa que Deus volte a dar a alegria da salvação a ele, porque ele perdeu essa alegria, ele sente isso, então está pesando sobre ele, ele sente de alguma forma que ele precisa ser mantido com um espírito voluntário, e aí então ele faz toda essa oração. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, sobre entendermos a nossa responsabilidade, entendemos o quanto nós somos responsáveis com aquilo que carregamos, com a posição em que nós estamos, com a família que pertencemos, quanto nós somos responsáveis por pessoas à nossa volta. Nós vivemos hoje numa geração em que a última coisa que eles querem é a palavra chamada responsabilidade. A última coisa que essa geração hoje quer se chama responsabilidade. Então eles estão nos relacionamentos, estão namorando, já estão cada um indo para a casa do outro, aí se deitam juntos, dormem juntos, têm relação sexual, e aquele rolo todo, estão indo, estão vindo, mas quando alguém fala assim, vamos casar? Deus me livre. Não, porque casar é um negócio muito sério. Ué, casar é responsabilidade. Casar é encarar de uma forma diferente as coisas, né? Tem aqueles que vêm para o nosso meio e aqui ficam, né? E vêm, participam e tal, tudo mais. Aí quando você fala assim para a pessoa, vamos batizar? Ela diz, não, batizar é muito sério, porque a partir do momento que eu me batizar, eu preciso levar as coisas a sério. Então, quer dizer, em outras palavras, eu não quero responsabilidade. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja no dia a dia, as pessoas não querem ter responsabilidade umas com as outras. E aí eu me pego pensando, porque na vida cristã, não tem como você viver uma vida cristã verdadeira com Deus. Lembra que nós falamos na semana passada sobre caminhar na verdade? Significa abandonar todo o engano. Não tem como você caminhar numa relação entre você e Deus sem responsabilidade. Na realidade, nenhuma relação hoje pode ser
ou pode se manter sem a palavra responsabilidade, porque nós temos que ser responsáveis tanto por nós quanto por as pessoas à nossa volta. E o que menos as pessoas querem é responsabilidade, porque não querem levar ou não querem ser taxados como responsáveis por isso. Então, quando o casamento acaba hoje em dia, de quem é a culpa? É sempre do outro. Se a mulher vier falar com o pastor, a culpa de quem que é? É do marido dela. Mas se o marido dela vier, de quem é a culpa? Da mulher dela. É da mulher dele, né? Nunca é da pessoa. Sempre nós vamos transferindo essa responsabilidade para A ou para B. Se a família está dando errado, o convívio dos filhos com os pais, quando você vai conversar com os pais, de quem é a culpa? Dos filhos. Vai conversar com os filhos, de quem é a culpa? É uma geração que eles não cometem erros. Ninguém erra. Ninguém falha. Né? Ninguém. É tudo perfeito. Só que a coisa não funciona da forma como eles estão pensando. Por quê? Porque nós precisamos ter o senso de responsabilidade. Então, quando nós aconselhamos alguns casais, a pergunta que eu faço é: qual é a porcentagem da sua culpa para que esse casamento tenha afundado? Porque a pessoa está pronta para dizer do outro. E aí quando diz, mas a sua responsabilidade, quanto que é? De 0 a 10, me dá uma nota aí. De quanto você ajudou a afundar esse negócio? Por quê? Se afundou, o barco afundou com os dois sozinhos. Se a família afundar, quem afunda é todo mundo, afunda junto. Não tem como você se eximir da sua responsabilidade. Né? Quanto maior a embarcação, maior será o estrago. E não adianta você pensar que nós fugimos das nossas responsabilidades, porque não tem como. Você vai sair de um relacionamento hoje, vai entrar em outro amanhã. E vai continuar irresponsável e vai afundar o outro relacionamento também. E se você sair daquele outro e ir para outro, vai ser a mesma coisa. Porque o problema não são os relacionamentos, o problema são o nosso senso de responsabilidade quando estamos dentro dele. Temos que trabalhar juntos para que isso cresça e se desenvolva da melhor forma possível. Mas o que acontece? Às vezes um quer responsabilidade e o outro não quer. Né? É por isso que algumas relações, vou falar um pouquinho de casamento, para vocês entenderem que algumas relações não poderiam ter acontecido. Por quê? Porque essas uniões não foi uma união que Deus fez. E aí, quando não é Deus que faz, a Bíblia diz, aquilo que uniu Deus, não separe o homem. Mas aquilo que Deus não uniu, o homem pode separar. Não, mas todo casamento é de Deus, vírgula. Só na sua cabeça. Presta atenção aqui. O primeiro casamento, quem celebrou foi Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Adão era um? Essas perguntas é terrível. Adão era um? Casamento, vou pensar no casamento. Adão era um homem. Sim? Eva era uma mulher. Casamento que Deus celebra é entre homem e mulher. Sim? Casamentos em que homens e menina não dá certo. Casamento entre mulher e menino não dá certo. Casamento entre menina e menino não dá certo. Essa união não foi Deus que fez. A união que Deus faz é homem com mulher. Já sabe o que querem da vida. Já entende o que querem. Já são responsáveis. Estão entrando, dando passo consciente. Estão prontos para tudo que der e vier. Agora, aconteceu o problema no casamento, o que o menino faz? Estou fora. Aconteceu o problema no casamento, o que a menina faz? Estou fora. Não quero mais brincar. Menina é assim. Brigou? Não quero mais brincar. Não quero mais brincar. Pega teus brinquedos, eu vou ficar com os meus. Cada um para um lado. Eu estou falando disso, porque eu quero entrar nessa questão da nossa responsabilidade também diante de Deus.
que nós estamos falando isso? Porque nós precisamos ser responsáveis. Conosco e com as pessoas à nossa volta. E é isso que Deus espera de mim e de você. Responsabilidade. Porque Deus, ele foi responsável conosco. A ponto de ele mandar Jesus, enviar Jesus morrer na cruz do Calvário. Porque ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha uma preocupação. Vamos pensar assim, Deus tivesse preocupado, estaria preocupado com as pessoas que estariam se perdendo, indo para o inferno. Então Deus tem uma preocupação de salvar essas pessoas. Então ele envia Jesus como recurso, né? Responsabilidade de um Deus que sabe que o homem pecou, caiu, mas que quer buscar esse homem. Então ele promove a salvação através de Jesus. Então nós somos responsáveis por aquilo que estamos hoje fazendo nessa terra. Então nós precisamos, como diz Paulo, lá em Coríntios, Paulo disse que quando ele era menino, ele fazia o quê? Vamos lá? Fazia o quê? Fazia coisa de menino. Pega o texto aí, Iago, põe lá para nós lermos. Para vocês entenderem a importância de você crescer, amadurecer e evoluir. Fé cristã para mim é uma coisa que você evolui. Você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa se desenvolver. Esse é o nosso objetivo. Estamos aqui para formar uma igreja, estamos aqui para formar pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, pessoas que crescem, evoluem aqui na forma de entender e ver as coisas. Paulo diz, quando eu era menino, fazia o quê? Falava como menino, sentia, discorria como menino. Então, como menino, falar, sentir, viver a vida, discorrer a vida como menino. Está tudo dentro da questão menino. Mas, logo que cheguei a ser adulto, o que eu fiz? Para ser adulto, para ser homem, eu preciso fazer o quê? Responsabilidade, acabar com as coisas de menino. Quer ser adulto? Comece a acabar com as coisas de menino que você tem. Porque tem uns homens cheios de... Tem umas mulheres cheias de negocinho, de não me reles, não me toque. Sabe? Aquela coisa que me irrita em algumas coisas. Estava conversando com uma pessoa ontem, ele falou assim, puxa vida, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou para entrar num relacionamento com uma pessoa, mas às vezes eu sinto que ela está... Eu sinto que eu vou ter que dividir ela com outras pessoas. Então eu quero que ela sorria comigo. Olha que coisa louca. Se ela estiver sorrindo com outra pessoa, eu já fico assim, meio preocupado, sabe? Porque eu quero aquilo só para mim. Eu falei, deixa de ser doente, ô maluco. Tá brisando, né? Você tá com uma mulher, que é sua mulher, e amanhã ela tem que trabalhar, então quer dizer, se ela estiver na empresa e ela não pode sorrir? Ou então se ela estiver sorrindo, existem mulheres que são dadas demais, é diferente. Uma coisa, outra coisa. Mas se a sua mulher é uma mulher séria, e de repente ela está na empresa, ela não pode sorrir, porque ela só sorri só para você. Não. Deixa de ser besta, ô maluco. Deixa de ser doido. Que conversa é essa? Porque é muito negocinho, sabe? Às vezes essas coisas me irritam, gente. Você tem que ser homem. Homem. Entendeu? Papel do homem, final da fila, companheiro. É o último lugar num casamento do homem, é o final da fila. Por quê? Porque vem primeiro a tua mulher, depois vem teus filhos, depois vem tu, besta. Tu casou, arrumou mulher, arrumou filho, vai pro final da fila. Então, antigamente era só você e ela. Bonitinho, legalzinho, bacana. Nasceu um filho. Dá um passo para trás, que agora tem um filho no meio do caminho. E tu vai lá para trás para sustentar eles. E vai ser feliz sustentando eles. Porque esse é o nosso papel. Não, mas agora nasceu um filho, minha mulher dá atenção para o meu filho e não dá atenção para mim. Quem é a criança nessa história aí? Quem é a criança nessa história? É lá. É o menino, está escorrendo, está sentindo como menino, está vivendo como menino, é um meninão. Meu Deus do céu. É o bebê, precisa de chupeta. Daqui a pouco o filho dele está cuidando dele. É o filho dele que vai cuidar dele, vai colocar ele para dormir, vai dar uma madeira para ele. É o bebezão, meu Deus do céu. É uns homens que não crescem, Jesus. E isso eu estou falando de homem, mas também tem muita mulher assim. Que não amadurece. A importância de você crescer e se desenvolver. Entender o seu papel dentro
do contexto em que você foi colocado, e acabar com esses negócios de mimimi. Tem tanta coisa no nosso meio que precisa ser acabado, mas por quê? Volto a dizer, porque a gente é menino, faz bico, não quer brincar, não quero mais, estou chateado, faz mais ou menos que nem o Acabe, queria comprar a vinha do Nabote, mas o Nabote não quer me vender a vinha, estou triste, não quero comer. Aí precisa casar com a cobra, Jezabel, para acabar logo com tudo. E esse é o problema dos relacionamentos. Aprenda uma coisa na sua vida. Para todo banana, precisa ter uma cobra. Entendeu? Se você, como homem, for um banana, com certeza você vai ter uma cobra do teu lado, que é uma mulher. Isso é muito sério, gente. O que eu mais vejo nos relacionamentos hoje é isso. A falta de posicionamento, da seriedade, de ser o homem da relação, de equilibrar a balança, de ter responsabilidade. Mulher precisa ser cuidada, a mulher precisa ser honrada, a mulher precisa ser amada, como diz o texto. Por quê? Porque a mulher tem que se sentir mulher. É próprio dela. E quando o homem não corresponde a isso, infelizmente, a mulher precisa entrar num papel que não é o dela, que é comandar as coisas, que é dar direção a tudo, e aí ela vira o homem da relação, e aí essa relação fica bagunçada, porque a mulher agora é o homem e o homem é a mulher agora. É por isso que os nossos filhos têm uma visão invertida, quando eles entram no lar e eles não percebem que é um homem, que é uma mulher, então a visão deles fica comprometida. Só para vocês terem ver a relação, como ela é forte nesse sentido. E nós estamos diante desse texto em que Davi ele está expressando a sua oração diante de Deus. E por que é tão importante esse texto nós entendermos ele? Porque a trajetória de Davi é uma trajetória marcada por momentos no qual ele tem um relacionamento com Deus independente da posição que ele está. Davi ele nasce em uma família de alguns irmãos, ele, pelo jeito, não era muito querido na família, porque suspeitava que Davi era filho de um caso do seu pai, não era filho da mesma mãe dos outros irmãos. Então, por isso que Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, e os filhos estavam em casa quando o profeta Samuel chega, porque a ideia é que Davi, de alguma forma, morresse no campo. A ideia era essa. Ele era tão querido na sua casa que a ideia era essa. Era que Davi, de alguma forma, morresse lá. Mas Davi sempre ali, cuidando das ovelhas, vinha situações em que, às vezes, o urso aparecia, às vezes o leão vinha comer as ovelhas, e o Davi fazia o quê? Ele lutava contra isso. Ele tinha um coração voluntário, então ele cuidava daquele rebanho, ele cuidava daquelas ovelhas como se fosse deles de verdade, embora ele estivesse trabalhando com seu pai, e ele estivesse até sendo colocado lá fora para morrer. Davi não tinha essa preocupação. Davi queria cuidar do rebanho com a sua própria vida. E as pessoas não entendem por que Davi conseguiu vencer Golias. Davi não vence Golias porque ele é bom. Davi vence Golias porque ele já está matando o leão, já está matando o urso. Ele já está vencendo vitórias, ele já está conseguindo vitórias sem estar no holofote de ninguém. O que Davi está vivendo no oculto, uma hora vai vir para uma realidade, vista por todo mundo. Tem gente que quer ter vitória no holofote quando nunca venceu uma batalha no oculto. E o Davi, ele está vivendo a vida dele, escorrendo a vida dele, com responsabilidade com o rebanho, entendendo a importância de cuidar daquele rebanho, de levá-los para comer, guardá-los em segurança e trazê-los de volta. Isso se chama responsabilidade. Davi está dando a sua vida para isso. E aí vem o episódio do Golias, ele vence, vai para o palácio, fica como ali trabalhando para o rei, vem toda aquela perseguição. E Davi passa por tudo isso até chegar no trono. Quando Davi chega no trono, Davi entende que ele foi colocado naquele lugar para que o nome de Deus fosse glorificado. Ele foi colocado naquele lugar para que os povos à volta entendessem que Israel havia um Deus. E que esse Deus era muito bom.
era um Deus misericordioso, um Deus que tirou Davi de onde tirou e colocou onde colocou. Davi tinha a responsabilidade, em outras palavras, agora não mais como ovelhas, ele tinha a responsabilidade de fazer com que o nome de Deus fosse engrandecido. Mas quando Davi, ele sai, ele deixa, de fazer aquilo que ele devia fazer, que era ir para a batalha contra o inimigo e fica no palácio, Davi faz uma coisa que muitas vezes nós fazemos. Nós usamos a nossa posição ao nosso benefício. Davi, ele vai usar a sua posição agora de rei para decidir o que ele quer fazer e não o que ele deve fazer. Davi, nesse exato momento, começa a cair sem perceber. Porque o que vai te derrubar não são as grandes muralhas, as grandes pedras. O que vai te derrubar são as pequenas pedras. E Davi, consciente ou inconscientemente, ele começa a dar os passos da queda. Quando ele vai usar a sua posição para fazer aquilo que lhe apraz, o que ele gosta de fazer, o que eu quero fazer. Vou morrer agora, eu não vou para a batalha, vou ficar no palácio. Tomou uma decisão sabendo que a obrigação do rei era estar na frente dos seus homens no momento da guerra. Ele teria que estar com os seus homens. E todas as vezes que você tomar uma decisão baseado na sua posição para fazer aquilo que você gosta, é o princípio da queda para qualquer um de nós. Porque você está fugindo da sua responsabilidade neste momento. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Davi está fugindo dela, Vai que ele vai para a batalha e morre. Como é que Israel vai ficar, Ué, quem era o Deus de Israel? Era Davi? Ou era o Deus? Quem era o Deus de Israel? Deus. Mas naquele momento, Davi está sendo mais importante que Deus. O povo pode ficar sem Deus, mas não pode ficar sem Davi. Afinal de contas, Saul matava 1000, mas Davi matava 10.000. Ele era diferente. Então, quando você toma algumas posições, se aproveitando, dessa posição, você toma uns privilégios para você, isso é perigoso. Você corre o risco de começar a cair sem perceber. E quando ele fica no palácio, a gente sabe da história, ele vai dar uma volta, vai dar uma volta. Então, a guerra está acontecendo, os homens estão na peleja, Davi deveria estar lá, não está lá, Davi está aqui agora, o que ele vai fazer? Enquanto os homens estão guerreando, Davi está fazendo o quê? Dando volta. Davi acha que pode dar volta. Foi passear, Fazer o quê? Afinal de contas, eu sou rei, não tenho responsabilidade nenhuma com essa guerra, os homens estão lá, vai dar volta. Toma cuidado com a volta, viu? Essas voltas são perigosas. Nessa volta, Davi viu que não podia ver. É nessa volta que a pessoa se lasca. O negócio de dar volta não é para nós não, irmão. Não. Tem um camarada que quando se apresentou diante de Deus, Deus perguntou para ele, você estava andando por onde? Estava dando uma volta pela terra aí. Você lembra desse cara aí? Ele também gosta de dar umas voltas. Ele também gosta de dar umas voltas. E achar quem gosta de volta. Vamos dar volta? Vamos dar volta junto? Brincando com volta, viu? Não tem que dar volta nenhuma, não. E Davi resolve dar uma volta. E aí ele vê Jezabel tomando banho. Jezabel não. Batseba tomando banho. E ele cobiça ela. Deseja ela. Mas ele fica preocupado, porque só tem ele de homem ali. Todos os homens estão na guerra. Então, se desse alguma coisa, todo mundo saberia que era ele, Então, ele precisa se precaver. Ele precisa ser responsável agora com algumas coisas. Ele precisa ter cautela, ele não pode fazer de qualquer jeito. Então, ele começa a elaborar um plano para possuir aquela mulher sem que chame a atenção de todos. E aí, é a derrocada dele, porque tudo aquilo que ele pensou, por isso que eu falei, ele já estava caindo, ele continua caindo, ele não percebe o tamanho do abismo que ele está entrando. E aí tudo que ele pensou
mandando trazer o Urias para que Urias pudesse deitar com ela, para que ela... Quando chegou a notícia que ela estava grávida para ele, ele falou, então manda Urias, traz Urias, fala para Urias vir me trazer notícia da guerra. E aí ele insistiu com Urias para que Urias pudesse dormir com a sua esposa. Veja só, é o cara que está numa posição privilegiada e agora ele está manipulando as coisas para que ele possa tapar os seus buracos, as suas brechas. E Urias, muito fiel e muito responsável com o povo que estava na guerra, com desejo, porque Urias era um guerreiro, ele queria estar na guerra, mas ele veio trazer notícia. Então Urias não se acha digno, olha que coisa louca, Urias não se acha digno de dormir com a mulher dele, enquanto os homens estão na guerra, ausentes das suas mulheres. Ele fala, não vou dormir. E aí Davi manda embebedar Urias, manda dar um porre nele, quem sabe bêbado ele consiga ir. E o que Urias faz? Dorme na escada do palácio. Quando o rei acorda, que sabe que Urias está ali naquela situação, não foi para casa, o plano dele vai dar tudo errado, ele sabe disso, a mulher está grávida, vai aparecer porque Urias sabe que não dormiu com a mulher dele, como é que a mulher dele aparece grávida? É obra do Espírito Santo? Não pode ser, então a confusão já está estabelecida. Davi então dá o tiro de misericórdia, escreve uma carta e diz para Urias, Urias, entregue na mão do capitão Joabe essa carta. Você imagina se Urias tem a curiosidade de ler essa carta no meio do caminho. Mas como Urias era responsável, ele ia fazer o que o rei mandou, então ele entrega a carta. Quando o Joabe olha a carta e diz, coloque Urias na frente da batalha, e quando o inimigo investir, você mande os soldados recuar e o Urias tem que morrer. E Urias foi mandado dessa forma, e Davi, quando parece que resolveu, né? Resolveu o problema, né? Tá tudo certo. Urias morreu, a mulher dele está grávida, Davi vai assumir, vai trazer a mulher, mas aí Urias já está morto mesmo, não vai ter um burburinho, mas tá tudo certo. Então Deus levanta um profeta, vai lá falar com Davi, e o profeta tem uma conversa dura com Davi, diz, Davi, eu quero que você julgue uma questão, e a questão é essa. Um homem recebeu alguns visitantes em casa, amigos, e ele quis fazer um churrasco, quis fazer uma festa. Ele tinha muitas ovelhas, mas ele não pegou nenhuma das ovelhas que ele tinha, ele foi no vizinho e pegou a única ovelha que o vizinho tinha. Matou essa ovelha e serviu. E eu queria que você julgasse essa questão, e Davi, então, como rei, né, tinha que julgar essas questões. Ele se levanta do trono e diz, este homem é réu de morte. Ele tem que morrer. E o profeta olha para Davi e diz, esse homem é você, Davi. Você pegou a mulher de Urias, você vai ter um filho com ela, você mandou matar Urias, você acabou com a casa dele, sendo que você poderia ter feito tantas coisas e você não fez. Isso caiu como um peso sobre o Davi. Davi, naquele momento, ele entende isso, entende o quanto ele foi moleque, o quanto ele foi irresponsável, o quanto ele foi menino, o quanto ele agiu segundo as suas emoções, o quanto ele não poderia ter feito, mas ele fez. Então ele chega nesse ponto para orar. É o Davi que está destruído, né, com peso na consciência. Tudo que ele fez não tem como voltar atrás e ir lá e consertar, já está feito. Mas ele entende que tem como arrumar daqui para frente, não cometendo mais e sendo responsável por isso. Então ele entra nessa oração falando isso. Por que eu quis contar essa história para vocês entenderem o contexto em que Davi está vivendo. Então ele abre aqui dentro da sua oração do Salmo 51, depois você pode ler ela toda se você quiser, mas aqui no versículo 10 ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele está pedindo para Deus tirar esse coração dele e dar um coração novo para ele. E ele precisa de um espírito reto. Ele sabe que, de alguma forma, ele se desviou dessa verdade, ele andou pelo caminho do engano e ele está perdido. Ele precisa de retidão, estar num espírito reto. Aí ele vai dizer no versículo 12, torna-me a dar a alegria da tua salvação e me sustém com espírito voluntário. Davi ele está pedindo uma coisa para Deus que, na posição dele, ele considerava muito importante. Davi era rei de Israel.
Davi não estava preocupado se os inimigos viessem e tomassem o trono dele. Davi não estava pedindo a Deus riqueza, Davi não estava pedindo posição para Deus. Davi estava pedindo o quê? O que Davi estava pedindo? A alegria da salvação. Davi estava pedindo uma coisa que ele perdeu e que ele considerava muito mais importante que qualquer outra coisa. Davi, quando estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele tinha alegria. Quando ele vencia um gigante, que era talvez o urso, o leão, ele estava feliz, ele estava alegre. Quando ele venceu Golias, ele tinha uma alegria porque ele sabia que Deus estava com ele. Quando ele chegou no trono, ele sabia que Deus guardou ele na caminhada quando Saul tentou matá-lo a todo custo. Quando ele chegou lá no trono, que ele estava reinando, ele sabia que Deus estava com ele. Mas nesse exato momento em que ele está orando, ele sabe que ele perdeu a maior riqueza da vida dele, que é a alegria dessa comunhão, dessa certeza de estar em contato com Deus e que Deus estava comigo. Porque ele sabe que o pecado dele está fazendo separação entre ele e Deus. Davi perdeu esse brilho, essa alegria. E talvez aqui seja o grande problema nosso. Nós cristãos de hoje em dia. Nós perdemos esse brilho, nós perdemos essa alegria. Parece que algumas coisas não fazem sentido para nós estarmos onde estamos. Ler a Bíblia, orarmos, vivermos uma vida de comunhão com Deus, parece que algumas coisas não fazem sentido para nós. Mas a grande questão aqui para nós é o seguinte: cadê a alegria de ser salvo? A alegria de sermos salvos. Porque a alegria de ser salvo, ela está relacionada a um coração voluntário. Porque Davi está pedindo para Deus sustentar com um coração voluntário, mas ele precisa da alegria da salvação. A gente fica feliz quando recebe um aumento de salário, a gente fica feliz quando muda de emprego, a gente fica feliz quando entra num casamento, quando um filho nasce, ou quando uma graça chega, a gente fica feliz de algumas coisas, mas tudo isso são coisas pequenas, perto da alegria de ser salvo. A alegria de saber que Deus está comigo, independente das coisas estarem acontecendo ou não. Independente se está dando certo ou não, independente do aumento do trabalho, independente se o filho veio, se a esposa chegou, se o casamento está dando certo ou não, independente disso tudo, Davi está dizendo assim: eu preciso ter uma alegria que as coisas externas não me dão. Dá-me de volta uma alegria que eu tinha, independente. Quando eu não era rei, eu tinha. Quando eu estava lá cuidando das ovelhas, eu tinha essa alegria. Em todo o processo eu sempre tive, mas agora eu sinto que eu perdi ela. Em algum momento eu perdi, porque o pecado entrou e eu caí, então eu perdi isso, eu quero isso de volta. E ele sabe que só Deus pode dar a alegria da salvação. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã é que você precisa entender que Deus, ele precisa te dar a alegria de ser um salvo. A alegria de ser salvo não é não ter problemas, não é não ter dificuldade. É a certeza de que você não está sozinho e que não existe outro caminho para você trilhar, não existe outro lugar em que você possa ir. Não tem a ver com coisas daqui fora está acontecendo bem ou está acontecendo ruim, está dando certo ou está dando errado, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o deitar na cama, estar em paz com Deus e dizer assim: minha alma, descansa em paz. Nem tudo está certo aqui fora, mas entre eu e Deus está tudo bem. Não, porque o vazio que existe dentro do homem, de todo homem, de toda mulher, se chama Deus. E quando esse vazio não é preenchido, a tua alma vai buscar coisas para preenchi-lo. Seja nas drogas, na prostituição, na bebida, aí seja pro lado que for. Mas quando esse vazio aqui dentro é preenchido, te dá uma alegria. Que não tem dinheiro que compre. Não tem circunstâncias que te roube ela. Só tem uma coisa que faz você perder ela. É o pecado. É você agir com falta de responsabilidade. De guardar essa alegria. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que se tem que guardar nessa vida, guarda o teu coração. Então essa alegria era uma coisa que Davi tinha que ter guardado. Ele não guardou. No momento de responsabilidade dele, o pecado entrou e ele se arrebentou. Mas ele volta a pedir. E por quê? Porque se você está feliz com o seu relacionamento com Deus, você tem um espírito voluntário, faz parte do espírito voluntário. E o que é o espírito voluntário? É aquilo que você faz
sem esperar nada em troca de quem quer que seja, ou para quem quer que seja. Todo trabalho voluntário, nós falamos aqui na terça-feira, é um trabalho que você não tem remuneração. Então, todo trabalho que é feito num ambiente como esse aqui, né, que as pessoas costumam chamar de ministério, meu ministério é dançar. O meu é tocar, o meu é pregar, o seu é olhar os carros lá fora, tem o ministério de franelinha, então fica lá alguém olhando lá fora, os carros lá, né? Ministério da franelinha. Eu já conheci gente que trabalhava no Ministério da franelinha. Não sei como é que unge uma pessoa assim, mas deve ser algum método diferente. Né? Então, tem lá todo o trabalho que é feito aqui, que nós chamamos de ministério, que não é ministério, é um trabalho feito, seja ele pregando, cantando, dançando, tocando, ou olhando os carros lá fora, são trabalhos feitos, não são ministérios. Todo esse trabalho tem que ser voluntário. Eu quero estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Eu nasci para estar aqui, porque Deus colocou algo no meu coração há muito tempo e agora eu só estou sendo responsável por aquilo que Deus me colocou. Quando Davi chegou no trono, ele precisava entender que o nome de Deus tinha que ser glorificado. Mas ele reinando, ele deveria dar uma melhor condição para o povo. Ele, como rei, poderia servir melhor o povo. Não era se servir do povo. Então aprenda uma coisa aqui na sua vida e meta isso na sua cabeça pelo amor de Deus. Quanto mais alto você subir nisso daqui, que nós estamos falando de igreja, vamos pensar assim como igreja, quanto mais alto você subir nesse negócio aqui, é mais para você servir os outros. Quanto maior a posição aqui, maior é o serviço, maior é o comprometimento e a responsabilidade com aqueles que vão estar te ouvindo. Não é o contrário, não é para você subir para ser servido pelos outros. Não é todo mundo te servindo e você se sentindo Deus agora. Todo mundo me serve, todo mundo me reverencia. Não, não, é o contrário. Quanto mais alto você subir, mais disposição e responsabilidade para servir as outras pessoas. Então você, para estar numa posição, você tem que estar... Porque antes ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém sei o quê. Mas quando você toma uma posição e você assume uma posição, seja um cargo na empresa, seja um cargo aqui na igreja, por exemplo, vamos pensar assim, ou em qualquer lugar, aí você também não quer compreender, você não quer entender, você não quer ouvir, você não quer partilhar. Que bagaceira é essa? Então, entender que nós temos uma posição e Deus tem uma posição para nós, dia após dia, só que nós vamos vencer as nossas batalhas no oculto, ser fiel no pouco, para que Deus possa te colocar sobre o muito. E quando Deus te coloca sobre alguma coisa, Deus está dizendo, estou te colocando aí por duas razões básicas, guardem isso com vocês. Primeiro, o meu nome tem que ser glorificado através de você. As pessoas precisam saber e entender que tipo de relação você tem comigo. Então elas verão quem eu sou. Ponto. Você é feliz me servindo, você é feliz porque está comigo. E elas vão ver essa alegria sua, porque você vai ser diferente, não pela roupa que você usa, você vai ser diferente pelo comportamento que você tem. Elas verão essa alegria em você. E segundo, você está nessa posição porque eu quero que você aprenda a servir pessoas. Ajude pessoas. Financie pessoas, levante pessoas, dê destino a pessoas, faça as pessoas caminhar, passarem por você e ir além. Elas precisam ir além. Se você deu um passo, que elas dê dois. Se você chegou nesse patamar, elas precisam passar sobre você. Você tem que ir além. Você tem que ter paternidade dentro de você. Só pais conseguem fazer isso. Por isso nós precisamos ser pais. Ter paternidade. Então a posição que Deus nos coloca sempre é: Deus deve ser glorificado. E as pessoas que passarem por você deverão ir além do que você vai. Entendeu? Então, se você está num ambiente hoje de trabalho, seja inteligente. Eu sempre digo isso para as pessoas. Cara, como a gente é burro. Tem hora, oh, meu Deus do céu, como que a gente é terrível. O ser humano é terrível. Você está num ambiente de trabalho. O que você tem que fazer? Melhore esse ambiente o quanto você puder, mas melhore mesmo. Busque ideias em Deus, melhore de alguma forma como fazer isso, de que forma desenvolver. Busque, ser inteligente, busque melhorar isso. Sabe por quê? Para que quando você sair dali, quem assumir tenha menos trabalho que você. Essa é a inteligência de servir pessoas. Aí o cara fica, você quer meu? Você quer meu? Você quer meu? Quando eu sair daqui, para justificar que eu sou bom, Iago, isso aqui, eu saindo daqui, eu quero que isso aqui afunde.
Né? Porque aí vão dizer, tá vendo? Ó, ele estava lá, ele fez toda a diferença. Você vai morrer aqui, viu? Deixa eu te falar um negócio, você vai morrer aqui. Deus não vai tirar você daqui, você vai ficar aqui. Você é egoísta. Ah, não, eu vou me lascar aqui para melhorar para o outro vir e achar. Quer dizer, eu estava numa portaria, o Yuri sabe isso. Lá na empresa, eu estava na portaria que não tinha guarita. Como é que você fica numa portaria que não tem guarita? E eu ficava no tempo, assim, né? Tinha uma cobertura assim, mas eu ficava ali. E eu via uma guarita ali, eu falava, aquele negócio está parado ali. Eu tenho que conversar com esse cara para trazer esse negócio para cá, porque eu não vou ficar aqui muito tempo. Mas o próximo que vier vai precisar de uma guarita. Então eu preciso dar um jeito de trazer esse negócio aqui para baixo. Aí eu falava com o Flávio, por que a gente não traz aquele negócio para cá? Aí todo mundo pensando, né? Ele quer se beneficiar. Né? Agora é a vez dele, ele quer mostrar serviço, que ele quer ficar bem. Não, vai me servir por um tempo, lógico que vai me servir por um tempo. Aí o que eles fizeram? Depois de muita resenha, desceram a guarita. Aí me puxaram para a marcenaria. Eu fui para a marcenaria e o próximo porteiro tinha uma guarita para ele. Deus seja louvado por isso. Como o próximo porteiro que chegou não tinha a preocupação de preparar um ambiente para o outro, até a guarita foi arrancada. Nem guarita tem mais lá. Vocês podem ir lá que não tem. Quem trabalha com a gente sabe disso. Não tem mais, arrancaram. O que eu estou dizendo para vocês é vocês serem inteligentes. Se você está num lugar e sabe que vai sair dali, porque eu sabia que ia sair dali, você tem que saber. Ou então tu vai morrer ali, infeliz, achando que aquilo ali é seu mundo. Trabalhe para os outros. Trabalhe para melhorar o ambiente. Trabalhe para dar estrutura para quem está chegando. Pais não são isso? O que pais fazem pelos filhos? Ah, eu não estudei. O que eu quero que meu filho faça? Estude. Ah, eu tenho um salário, eu ganho um salário médio. Eu quero que meu filho ganhe um salário alto. O que eu não tive, eu quero que meu filho tenha. Então eu vou trabalhar para ele, porque isso é paternidade. E nós precisamos exercer isso aonde nós estivermos. É a única forma de Deus ser glorificado. E o trabalho é voluntário. Por que você está fazendo isso? Você vai ter lucro? Não. Porque eu quero que aquele que venha sofra menos que eu. Mas tem gente que quando sai do lugar está torcendo para o negócio dar errado. Não, está torcendo. Falo, cara, como as pessoas... Por isso que você entra em lugares que alguém saiu, também está torcendo para dar errado. Porque a gente acha que só a gente está saindo para um lugar e vai torcer para que dê errado aqui. Fique tranquilo, Deus já preparou alguém que está saindo lá que vai torcer para dar errado você também. Temos que ter responsabilidade. E Davi tem essa responsabilidade, ele sabe desse peso. Então ele pede para Deus o quê? Alegria. Eu preciso voltar a ter uma alegria que as coisas não me dão. E esse espírito voluntário. Por quê? Porque eu quero ter um espírito voluntário para que finalidade? Ele diz assim, me sustém com espírito voluntário, versículo 12. Então, aí ele diz, então, versículo 13, ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Então, eu, com a alegria da salvação, com o espírito voluntário, então vou poder ensinar a outros. Para que eles possam entender o que eu carrego. Eu vou fazer com que outros vão além do que eu estou indo. Porque esse é o meu papel. Esse é o nosso papel. A gente canta, né? Tem umas músicas que a gente não canta aqui, ainda bem que a gente não canta, né? Porque não daria, tem coisa que não dá pra gente cantar, né? A gente acha bonito cantar, né? Então, aquele hino, né? Eu quero ser um abrigo no deserto. Farol que brilha à noite. Uma ponte sobre as águas, né? Um abrigo no deserto. Olha que coisa legal. Eu quero ser o quê? Eu quero ser um abrigo aonde? No deserto. Eu quero ser o que mais? Uma ponte sobre as águas. Eu quero ser mais o quê? Um farol que brilha à noite. Uma flecha que acerte o alvo. Não é isso? Bonito esse negócio, né? É? Um abrigo no deserto. Para que é um abrigo? Para alguém se esconder. Né? Não é? Alguém vai entrar em você, presta atenção, se você é um abrigo, presta atenção, alguém vai entrar em você e vai se esconder. Mas esse abrigo está onde? Ah, tá, no deserto.
Já começa a pensar, já começa a me dar calafrio. Né? Está no deserto. No deserto nós temos assim durante o dia um sol tranquilo. Né? Um sol tranquilo. Né? 50 graus no deserto. À noite o frio é tranquilo. Aí você quer ser um abrigo no deserto. Em outras palavras, para as pessoas entrarem em você e sol e frio em cima de quem? Do abrigo, do besta que está cantando. Acho que é bonito esse negócio aí, né? Sou eu, né? Estou aqui cantando, eu quero ser um abrigo. Aí Jesus fala, rapaz, toma jogando na sua cara. Né? Então você está pedindo para Deus o quê? Deus, coloque pessoas dentro de mim em que eu possa suportar o calor e o frio de um deserto por elas. Olha que coisa linda. Né? O que mais você quer ser? Você quer ser um farol. Um farol onde? Na noite. O que é um farol na noite? Deus tem que colocar você aonde? No meio das trevas. Para que você possa brilhar. Olha, ser um guia para alguém. Então Deus vai colocar trevas à sua volta, muitas trevas, e você vai poder brilhar, brilhar. É um guia! Misericórdia! Que coisa louca esse negócio que a gente quer, né? Assim, farol, brilhar, tem que ser à noite, né? Cidade lá, não era a cidade que estava terça-feira aí falando da cidade lá, né? Edificada, então, farol, um guia. Aí a gente quer ser a ponte. Ponte, o que ponte faz? Liga de um lado para o outro, né? Eu quero ser a ponte. Passa todo mundo em cima da ponte. Vai todo mundo passar por cima de você agora. É isso mesmo, gente? É isso mesmo? É isso que a gente quer? Tem coisa que a gente não pode cantar. Tem coisa que não dá para cantar. Né? Mas a gente gosta de cantar. A gente acha legal esse negócio de cantar. Né? Quer ser, é frecha. Né? Então, esse que é o grande problema. As pessoas não sabem o segredo da frecha. Sabe o segredo da frecha? Não, né? Puxada para trás. Sim. Ela é puxada para trás primeiro. Mas ela tem um alvo a acertar. Mas o alvo é calculado como? Como que ela acerta o alvo? Não é atirar de qualquer jeito. Se conta com o quê? Com a gravidade, a distância e a gravidade, vento e tudo. Se você não sabe, para acertar um alvo, precisa ter a contribuição do vento. Toda flecha que é atirada tem que ter a colaboração de quem? Do vento. E quem é o vento? O Espírito. Então não adianta tirar a flecha a ele. Tem que ter a latitude desse negócio, a distância, para saber onde essa flecha vai cair. Eu quero ser uma flecha que acerta o alvo. Mas o vento não participa desse negócio. Não tem participação do vento nesse negócio. Não tem. Flecha não tem vontade própria. Flecha só acerta o alvo. Ela não vai para onde ela quer, ela vai para onde ela é direcionada. Exatamente. Mas a gente acha legal cantar essas coisas. Em suma, gente, o que eu preciso na minha vida é ter o meu coração transformado. Nós falamos aqui do véu na terça-feira, sobre o nosso coração. Nós precisamos de um espírito voluntário, alegria da salvação. Eu acho que falta isso nas pessoas hoje. Alegria de estar dentro de uma relação com Deus. O que é isso? Um relacionamento com alguém. Quando você está feliz dentro de um relacionamento com uma pessoa, essa alegria é vista em qualquer lugar que você esteja. Ela não é pesada, é um prazer estar ali. Por quê? Se você está numa relação de casamento, por exemplo, o meu prazer é servir a minha família. E eu deixo isso claro para todo mundo com quem eu converso. Com todo mundo, não é com um e com dois. Eu tenho prazer de dizer a eles o quanto eu tenho prazer de servir a minha família. Por quê? Porque eu entendi o meu papel e o quanto eu sou responsável. Quando nós estamos falando de coisas com Deus, é a mesma coisa. Eu tenho prazer, alegria de dizer para as pessoas o quanto eu caminho com Ele. E isso é prazeroso. Não é um peso, não é um fardo.
Não é, nossa, eu tenho que ser crente, né? Vou numa festa, puxa vida, Iago, tem que ser crente lá, né? Tem que ser, não, crente não, eu tenho que ser pastor, pelo menos. Porque pastor dá mais uma seriedade, mais assim, mais, é um negócio mais sério, né? Eu sou pastor, então... Eu falo, cara, que coisa louca hoje. Então eu vejo as pessoas fazendo um esforço tão grande por uma coisa que deveria ser leve para nós. Ser responsável com aquilo que cremos, mas leve ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque eu estou dentro de um relacionamento em que eu estou feliz. Eu tenho uma alegria. Então hoje eu sou feliz porque eu sou de Deus. Sou feliz porque eu estou dentro de um relacionamento. Não que eu não tenha problemas, não que eu não tenha dificuldades, mas eu tenho uma alegria. E nós precisamos ter isso. Quando você começa a perder essa alegria, seja dentro do seu relacionamento com uma mulher ou com um homem, ou dentro do seu relacionamento com Deus, você vai se distanciando. Você vai se perdendo. Todos se perdem, sem exceção. Então o que você precisa fazer? Você precisa manter essa alegria. Essa alegria, esse negócio de gostar, de estar junto, né? Era justamente isso que eu estava compartilhando com a pessoa ontem. Eu falei assim, cara, nós estamos há 28 anos juntos, eu e a Glória, nós temos a alegria de estarmos juntos. Entendeu? Ela ficou triste ontem porque ela não conseguiu ir comigo fazer o exame, porque eu precisava fazer alguns exames ontem, e estava chovendo, mas ela estava com dor, então eu falei, não, fica em casa, fica descansando, eu vou aqui na cachoeirinha, faço aqui os exames, na clínica, rapidinho. Não, mas ela falou assim, engraçado, ela falou assim, mas eu estou achando que eu estou te traindo, não indo com você, porque você sempre vai comigo. E hoje eu vou deixar você ir sozinho. Eu falei, não, fique descansando. Entender esse relacionamento, esse cuidado, essa coisa, isso que eu falo para vocês. Nós estamos há 28 anos juntos, e eu olho ela e ainda vejo a minha menina. Olho para ela e vejo isso. Acabou a história. Falo isso na frente de vocês, falo na frente dela, falo na empresa onde estou, porque há 28 anos eu ainda consigo enxergar ela do mesmo modo. Como alguém que precisa ser honrada, respeitada. Não é mais a mesma mulher, porque passou por vários processos, a gente sabe disso, mas para mim é um desafio amar uma mulher como essa. É isso que eu quero dizer para vocês. Esse relacionamento tem que ser um desafio, tanto com Deus quanto com as pessoas à nossa volta. Servir pessoas não é fácil, mas é necessário. Mas o espírito tem que ser voluntário. Ah, não, eu sou o pastor da igreja, todo mundo tem que saber que tem que estar bem com a minha mulher, né? Porque afinal de contas, se eu não estiver bem com a minha mulher, que vão pensar, até o pastor está esculhambado, né? E a maioria dos pastores hoje tudo separam das mulheres, a moda hoje é todo mundo separar da mulher, né? Um bando de moleque. Quando eu falo isso, as pessoas acham que é um bando de moleque, entendeu? Não são homens, não honram as calças que vestem. Eu acho que o cara tem que ser homem, já que entrou, fica nesse negócio e faz isso dar certo. O problema é seu, ninguém mandou você entrar, você entrou porque você quis. Agora honre isso e seja homem. Aí, não quero mais brincar, não sei o que lá. Então, é um grau de meninice fora do comum. E tudo arrebentado. Essa é a grande realidade. Tudo arrebentado. Não vivem o melhor que tem para viver com as mulheres que possuem, que estão aí, porque acho que pode trocar. Né? Então, seja responsável por aquilo que você carrega. Saiba que a posição que Deus te colocou, ou vai te colocar, o nome dele tem que ser glorificado, mas você tem que servir pessoas. Tem que servir pessoas. Melhorar aquilo para que quando você sair, outras pessoas possam desenvolver melhor do que você. E ficar feliz quando você sair de um lugar e o negócio progredir. É sinal que você deixou um caminho aberto para que outros possam fazer melhor do que você. Você só deu o pontapé inicial de alguma coisa que outros estão desenvolvendo. Então, é entender isso, é trabalhar com o espírito voluntário. Amém, queridos? Se coloque de pé. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa manhã.